Vamos conversar agora com a Lúcia Stumpf, ex-presidente da UNE, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social desde 2007, foi presidente da UNE em 2009, segue no Conselho e também representa, ou no Conselho representa a coordenação dos movimentos sociais. Mas evidentemente que a questão da educação é uma das questões centrais da sua preocupação enquanto integrante do Conselho, não é, Lúcia? Sem dúvida, né? Me formei no movimento social a partir do movimento estudantil, então sempre tive a pauta educacional de forma bastante próxima à minha atuação e não consigo pensar um projeto de desenvolvimento para o país, que é o que pensa o nosso Conselho, sem antes pensar num projeto a partir da educação. Bom, essa é a sua proposta, mas o Conselho é receptivo a essa, digamos, prioridade, se é que é assim entendido no Conselho, não? Nós tivemos uma conquista bastante grande que foi a partir de 2009 o Conselho elegeu a educação como pauta prioritária para a sua agenda de desenvolvimento nacional. Então, e o que significa isso? Prioridade na pauta, o que significa? O Conselho, esse conjunto de 90 representantes com ministros, presidência da República, compreenderam que sem que nós tivéssemos um investimento maior e um foco maior na educação brasileira, na democratização da educação, na qualificação da educação, na educação pensada a partir desse projeto de desenvolvimento, não seria possível que se resolvesse os demais problemas estruturais do Brasil. Então, sem uma formação mais qualificada, não teríamos como pensar num projeto de parque industrial diferente, por exemplo, para o país. Sem uma educação mais qualificada, não temos como resolver os problemas de desigualdade social, de desigualdade econômica ainda tão prementes no nosso país. Então, foi isso que nós conquistamos a partir de 2009, quando o Conselho elege, então, a educação como prioridade e, inclusive, constitui, aí, a partir do Observatório da Equidade, um dos órgãos permanentes do Conselho, elege a educação como o seu foco central de atenção. Agora, concretamente, objetivamente, assim, do que se pode retirar, do que se pode observar como resultado prático dessa preocupação, dessa prioridade? Foi fortalecido no Conselho a ideia do ProUni, por exemplo. O ProUni não nasceu inclusive de uma própria proposição do MEC, mas foi fortalecido no Conselho e a sociedade civil adotou a ideia do ProUni, sem dúvida, a partir de uma iniciativa grande, de um apoio grande do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né? O ProUni, que ainda hoje é um dos maiores programas de democratização do acesso à universidade brasileira realizado pelo governo federal, né? Aquele programa que garante o acesso à população de baixa renda às universidades particulares a partir de bolsas federais. Então, sim, o ProUni que está sob severa, digamos, crítica dos grandes meios de comunicação. Dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, essas críticas que transitam e são estimuladas pela própria mídia, como é que é recebido isso? Com discernimento, com reações ou não? Nosso Conselho é bastante heterogêneo, né? Somos 90 representantes, então existem representantes do empresariado brasileiro, representantes do movimento social, representantes da academia, então o pensamento é bastante diverso. Existem ali as mais diferentes opiniões refletidas na constituição desse Conselho. E eu acredito que é justamente o diálogo que garante a riqueza do Conselho, essa ampla representação faz com que pessoas que sejam contra o ProUni, por exemplo, dentro do Conselho, possam ouvir de forma fraterna dos seus companheiros a contraposição a esse pensamento e muitas vezes, inclusive, mudam ali nesse espaço de opinião. Então, eu acho que não há uma opinião homogênea dentro do Conselho, não deve se esperar isso de um Conselho com essa característica, mas sim um Conselho bastante amadurecido para o diálogo e que tem refletido aí, eu acredito, o conjunto da sociedade brasileira nessa organização. Nós estamos assistindo agora em várias regiões, inclusive, principalmente no Chile, que tem a maior saliência, toda uma nova rebelião estudantil em busca de um projeto nacional para a educação, de uma reforma da educação do país. Mas não é só no Chile, também em outros países há uma tensão decorrente da própria crise econômica. O Brasil, as reações do movimento estudantil não tem, digamos, não tem tido êxito. A que você atribui isso? Por que aqui no Brasil essa tensão do estudantado não chega a ter saliência? Eu
Eu acho que é justamente o contrário. Eu penso que no Brasil as reivindicações dos estudantes têm tido bastante êxito. As pautas históricas da União Nacional dos Estudantes têm sido conquistadas ao longo do período recente. Democratização do acesso à universidade, ampliação de vagas na universidade pública, ampliação da rede pública com a abertura de novas universidades federais a partir de um projeto de interiorização, que aqui no Rio Grande do Sul mesmo se reflete na criação de novas universidades. Então, quer dizer, a pauta do movimento estudantil vem sendo conquistada com ganhos efetivos a partir de um processo de democratização do Estado brasileiro. E mobilizações estudantis hoje no Brasil acontecem em grande medida, por exemplo, agora estamos em plena greve da USP. Universidade de São Paulo, estudantes em greve pararam o funcionamento da universidade em diversas unidades, em diversas faculdades, por conta de um problema específico interno. Pois é, um problema específico, mas não é, digamos, não é uma bandeira nacional, não é uma questão nacional. As bandeiras nacionais, o movimento estudantil segue tendo. Hoje a principal delas, de maior apelo estudantil, é aquela que reivindica 10% do PIB para a educação, maior investimento nacional na educação. Hoje nós não chegamos ainda a 6% de investimento do PIB na educação brasileira, os estudantes reivindicam uma ampliação dessa porcentagem. Vai ter hoje em São Paulo uma grande manifestação por isso. Devem parar a Paulista, estudantes secundaristas e universitários devem chegar até o Parque do Ibirapuera, reivindicando os 10% do PIB para a educação. Mas eu penso que nós vivemos num momento de grandes conquistas democráticas nos mais diversos campos da sociedade brasileira, e isso, sem dúvida, ameniza as tensões que podem existir. Quando elas existem, como por exemplo é o caso de São Paulo, a Universidade de São Paulo, os estudantes contra ali intervenções do reitor e contra ações do governo do Estado, os estudantes seguem prontos a responder às demandas, a se mobilizar, estarem presentes aí na frente de luta contra as injustiças, contra as opressões e por um Estado mais democrático. E essa bandeira da ampliação do orçamento da educação, ela já está na pauta do Conselho? Já está na pauta do Conselho, ainda não foi aprovada como consenso dentro do Conselho. 10% do PIB para a educação é uma pauta importante e atual, porque o Plano Nacional de Educação, o PNE, que é aprovado pelo Congresso Nacional a cada 10 anos, os planos têm vigência de 10 anos, um novo plano está sendo debatido essa semana, pode ser aprovado na terça-feira da semana que vem, o PNE, então, que vai ser vigente até 2021. E nesse PNE, a sociedade civil faz uma proposta de PNE, toda a sociedade civil consensuou e tem os 10% do PIB para a educação colocados nesse PNE, mas o Congresso Nacional pode alterar essa formulação numa votação que deve ocorrer, como eu disse, na próxima semana. Então, daí a importância da mobilização do conjunto da sociedade, a partir dos estudantes, mas não só os estudantes, demais segmentos, se mobilizarem nesse momento pela ampliação dos recursos federais para a educação, uma vez que estamos debatendo justamente isso agora, nesse final de ano legislativo, nessa reta final aqui que estamos vivendo, há uma possibilidade de o Brasil avançar nesse sentido, é um desafio que nós temos, é preciso que mais recursos sejam investidos na educação para que a gente não tenha que depois investir em prisões, que não tenha que depois combater desemprego com uma juventude qualificada, uma juventude com acesso a uma educação de qualidade, uma educação que de fato responda aos anseios dos jovens, nós podemos construir um Brasil diferente, mais justo e mais desenvolvido. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Carta Maior. Eu que agradeço.